Oi, gente, eu sou a Glau do Ateliê da Glau e a nossa peça do vídeo de hoje é uma nécessaire. Uma nécessaire simples, gente, para quem tá iniciando na costura criativa. Vou mostrar também nesse vídeo um achado maravilhoso do mês de janeiro, que são essas etiquetas. Vamos fazer essa peça? Gente, para iniciar a nossa nécessaire, a gente vai precisar de manta R1, tecido do topo. Eu aqui tô usando duas estampas, porque esse modelo, gente, eu vou fazer sem bordar. Então, eu vou fazer esse modelo aqui, ó. Vai ficar um estampadinho de poazinho em cada lado na parte de cima e o estampado principal no meio. Quero mostrar também uma dica bem interessante sobre esse tecido para vocês. Então, vamos lá. Manta R1, tecido do topo, zíper, um cursor e um tecido pro forro. Aqui eu vou usar o tecido americano, mas pode ser um tricoline também, tá? A gente vai começar cortando um poazinho da sua preferência, ou pode ser também uma outra estampa, quem for fazer nesse modelo que eu mostrei, tá? Duas tiras de 30 centímetros por 5. Duas tiras de 30 por 5. Corta também o tecido principal aí, o estampado, com 40 por 30. A manta, 50 por 30 também. O zíper com uns 32, 35 centímetros para sobrar um pedacinho para cada lado pra gente colocar o cursor. E o forro também, gente, 30 por 50. E os aviamentos normal, alfinete, tesoura, régua, lápis e fita métrica, tá? Então, vamos iniciar, gente, com uma costurinha, tá? A gente vai fazer o quê? A gente vai costurar essas duas tiras, uma em cada lado aqui do nosso tecido principal. Uma costurinha aqui, virado frente com frente. Eu vou pra máquina e já mostro pra vocês como ficou. Gente, peça estruturada já na R1, tá? Passei bem com o ferro pra grudar ela aqui. A gente vai fazer algumas costurinhas pra ficar um acabamento legal, tá? A primeira vai ser aqui, ó. Então, você põe uma linha na cor que você tá trabalhando aí no tecido, tá? E faz uma costurinha aqui. No outro lado, a mesma coisa. Até pra manter também mais estruturado. E aqui no fundo, quem teve que fazer aquela divisória do tecido, faz uma costurinha também pra ficar presinho, tá, gente? Deixa eu contar uma coisa pra vocês de um achado do mês de janeiro. Gente, eu sempre quis fazer essas etiquetas. Ó, deixa eu mostrar bem pra vocês. Aquelas que são num corinho. Só que eu sou uma pessoa que eu sempre pesquiso muito, muito antes de comprar. Gente, essas etiquetas foram feitas aqui em Santa Catarina, em Criciúma. Eu fiz com a Adri, da Igma Etiquetas. Eu vou deixar o arroba dela aqui pra vocês e vou deixar na descrição do vídeo também. Gente, o material é muito bom, as etiquetas são lindas, ela faz a arte. Ótimas, não sei... quem tem interesse, veja com ela o frete, vale muito a pena, gente, o valor, tá? Muito a pena mesmo. Vem uma boa quantidade de etiquetas, aí você escolhe o modelo, ela tem diversos modelos, diversas cores de material. Eu escolhi esse no marronzinho, porque para as peças masculinas fica um estilo, assim, mais rústico, que eu gosto muito, fica muito bonito. Então, quem tem etiqueta agora também já é o momento de colocar, tá?
E eu vou deixar o arroba da Adri aqui pra vocês seguirem, verem as coisas lindas lá, os modelos que ela tem de etiquetas e outras coisas que ela faz também. Gente, etiqueta aqui na frente, tá? Ó, quem tem agora já pode prender. Eu vou prender com costura, gente, com os pontinhos. Mas quem tem balancinho e quiser prender com arrebite, também pode, gente. Também fica bem bonitinho, tá? E quem usa aquela etiqueta, que eu também uso aquela outra que vai aqui na lateral, também pode. Eu não vou usar nessa peça aquela que vai aqui na lateral, porque a minha outra etiqueta, ela tinha rosa. E como a necessaire aqui é de menino, daí não combina. Então, eu tô usando essa. Gente, depois de feito isso, a próxima parte é o zíper. Ó. Abre ele. E vamos passar uma costura de segurança dos dois lados. Gente, zíper preso aqui com uma costura de segurança. Quem quiser já costurar com o forro junto, pode costurar, tá? Eu peguei o costume, assim, de sempre fazer uma costura de segurança primeiro na peça principal, pra depois pôr o forro. Então, eu sempre faço isso, que eu acho que é mais seguro, tá? Mas quem quiser já costurar junto, pode costurar junto. Aí, agora a gente vai prender o forro. Gente, teve pessoas que comentaram ali nos meus outros vídeos sobre a colocação do zíper. Essa questão de prender o zíper aqui, ó, com uma costura de segurança, é a maneira mais fácil que eu encontrei de pôr o zíper. Porque no início da costura, eu também tinha dificuldades com zíper. Muita gente tem. Então, assim, até hoje mesmo, já com mais experiência, eu ainda continuo prendendo o zíper com uma costura de segurança, porque daí ele não corre, não tem o risco de ter que estar desmanchando se der algum problema, porque ali você tá vendo. E se tiver com o forro junto, às vezes a gente não vê e acontece alguma coisa, tá? Ou não fica bem acabado. Então, eu prefiro assim, que é mais garantido de ficar bem certinho. Gente, aí fizemos esse sanduichinho, ó. Tecido principal estruturado lá no R1, colocamos o zíper e o forro. Agora, a gente vai abrir aqui e vai desvirar. Ó, desviramos toda essa parte. Ó, ajeita aqui. Vai ficar assim, ó. O que que a gente vai fazer agora? Vamos rebater esse zíper. Ó. Puxa bem aqui, deixa bem certinho. E passamos uma costura aqui de acabamento. Gente, olha só. Procurem sempre montar um composê que tenha uma combinação legal entre as cores, ó. Eu usei o poá aqui combinando com a lista do tecido de baixo. Usei o zíper combinando com os detalhes que tem no tecido também, pra ficar um composê bonito, pra peça ficar bem harmoniosa, tá? A próxima parte, depois que a gente rebateu aqui, é pôr o cursor do zíper. Então, vamos lá. Ajusta bem aqui pra ficar bem certinho. E vamos pôr o cursor. Vou pôr o cursor douradinho pra combinar aqui com o Pluto. Vai ficar bem legal. Ó, eu coloco uma vez. Já falei nos outros vídeos, vou falar de novo. Eu passo o zíper, o cursor uma vez e depois eu passo de novo pra deixar ele lá no meio da peça.
Pra na hora que eu for fechar as laterais, não pegar no cursor. Ó, aí eu venho com ele até aqui e deixo ele paradinho aqui no meio da peça, tá? Aí, gente, a gente vai desvirar e fechar as laterais, ó. Você vai pegar aqui no forro e vai tirar esse forro todo pra fora. Vai dividir essa peça em duas partes. Quer ver que legal? Ó, desviramos. Aí, o tecido principal que tá estruturado na R1 vai ficar pra cá, ó. O zíper tá aqui no meio e o forro tá pro lado de cá, ó. Aí, gente, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar o zíper, ó, quero ver se dá pra vocês entenderem bem, tá? Pega o zíper e não deixa ele de qualquer jeito, tá? Dobra ele assim, ó, bem certinho. Fecha ele aqui assim, ó, bem certinho. Ó, com a parte dele fechadinha aqui de trás pro forro, ó. Assim, ó. Tá? Daí, prende aqui. Quem não tem muita experiência com a costura, põe um alfinetezinho pra segurar, tá? Nas duas laterais. E aí, a gente vai fechar o ladinho aqui da nossa necessaire. Ó, conferindo se fechou dos dois lados. Esse excesso aqui, gente, depois pode refilar, tá? Pra não ficar muito volume de tecido dentro da necessaire. A mesma coisa do outro lado, ó. Em vez de jogar o zíper pra cá, ó, vocês vão jogar pro forro. Junta bem aqui as partes da lateral. Passa a costura pra fechar. Gente, lateral toda fechada. Agora, a gente vai fazer a caixinha de leite. Vamos cortar aqui os cantos 3 por 3, tá? Riscou e cortou 3 por 3. Gente, eu já dei essa dica também aqui no canal, mas vou dar de novo, ó. Quem não tem a reguinha, aquela, faz assim, ó, 3 por 3, aí numa cartolina, que daí você já tem pronto. Fica mais fácil, ó. Colocou aqui, bem rente no fundo e na costura, risca. Ó, aí você vai fazer também com o outro ladinho, bem rente com a costura. Gente, aqui, ó, vamos ver se dá pra vocês verem bem. Ele não tá rente lá na ponta do tecido, ó, ele tá na costura, tá? Ó, marca e marca, ó. Mesma coisa do outro lado. Os 4 ladinhos marcados, pode cortar. Pode cortar sem medo aí a caixinha de leite. Que é o que vai fazer o fundo da nossa necessaire. Quem quiser fazer com um fundinho maior, igual eu carrego muita coisa, eu fiz pro meu filho, eu fiz pra um bebê, carrego muita coisa na necessaire, pode fazer o fundinho maior, tá, gente? Já enfilei aqui, ó, aproveitei, já tô com a tesoura, né? Agora, vamos cortar o outro lado, que é o lado do forro. Gente, eu já vi vídeo de pessoas ensinando que não cortam o forro. Eu corto por quê? Porque quando você desvira a necessaire e ajeita o fundo, se o forro não tá cortado assim também, ele fica com as pontas assim, fica um volume de tecido dentro da necessaire que é desnecessário. Se você fizer a caixinha de leite no forro também, ele vai assentar bem certinho junto com a parte principal. E fica um acabamento bem melhor, tá? Então, eu aconselho que corte a caixa de leite no forro também. Tá? Ó,
cortadinho. Vamos começar fechando. Gente, ó, aqui, ponta com ponta, tá? Abre aqui, ó, junta as pontas lá, ponta com ponta, e aí passa uma costurinha. Pode passar, gente, com um pontinho menor, tá? Porque esse aqui é o fundo da necessaire, o pontinho menor fica mais fechadinho, tá? Ó, arremata sempre no início e no final. Vamos fazer a mesma coisa no outro lado. E a mesma coisa no forro. E agora, gente, faltou aqui um lado, ó. Quem quiser, pode deixar uma abertura aqui no forro pra desvirar. Eu desviro a minha necessaire por esse cantinho aqui que ficou aberto, tá? Deixa eu só arrematar aqui o final. Deixa eu arrematar aqui o final, ó. Pra não abrir a costura. E aí, o que que eu faço? Por essa aberturinha aqui, do cantinho da caixa de leite, que não foi fechado, eu desviro a minha necessaire. Quem achar que é uma abertura muito pequena, deixa um maiorzinho aqui na lateral, não tem problema, tá? Eu é que tô acostumada a desvirar por aqui já. Então, ó, coloca a mão dentro aqui, abre o zíper, tá, gente? Ó, abre o zíper, abre todo o zíper. Pega lá no fundo, ó, olha só, eu coloco a mão por aqui e pego lá no fundo da necessaire e aí começo desvirando, ó. Gente, parece assim que é muito difícil, ai, ficou muito pequenininho, não vai passar. Passa assim, é bem tranquilo se você fizer assim como eu tô falando, ó, já desvirou. Aí você, de novo, põe a mão lá e vai lá dentro, ó. Pode ir com uma chavezinha também, com a tesoura, eu vou com a mão mesmo, tá? Ó, e empurra bem os cantinhos pra essa necessaire ficar com a caixinha de leite aqui bem bonitinha, ó. Aquela costura, gente, que a gente fez da emenda lá por conta do lado do tecido, vai ficar aqui no fundo, ó, bem embaixo. Por isso que a gente faz bem no meio do tecido. Então, ela não vai aparecer quando a gente virar a nossa necessaire, tá? Ó. Peça desvirada, agora o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui o forro e vamos fazer uma costurinha, põe as pontinhas assim pra dentro, ó. E passa uma costurinha aqui, ó. Pode passar a mão, eu passo na máquina, tá, gente? Mas quem quiser fazer na mão, pontinho invisível e tal, pode fazer também, não tem problema. Mas pode fazer na máquina também, que fica um ótimo acabamento, tá? Põe o forro pra dentro e ajeita bem os cantos lá, porque como o forro também tem o corte da caixa de leite, ele vai ficar bem certinho lá no fundo, tá? E tá pronta a nossa necessaire. Gente, deixa eu mostrar pra vocês dentro lá. Olha como fica certinho lá no fundo a caixa de leite. Não fica pontas de tecido, nem sobra, nem excesso, tá? Ó, necessaire prontinha. Vamos fechar aqui o zíperzinho. Olha que legal, tecido todo virado pro lado certo de um lado e todo virado. Se a gente não tivesse feito aquele corte no meio, esse lado ficaria de cabeça para baixo. Essa foi a nossa peça de hoje. Se você ainda não é inscrito no canal, vai lá e se inscreve e deixa o seu like. Um beijo e até o próximo vídeo. Deixa eu dar uma dica para vocês, olha só. Esse meu tecido, ele tem lado. Vocês podem ver que o Mickey e o Pluto, o desenho todo tá pro lado de lá. Então, se a gente montar essa necessaire sem fazer isso que eu vou ensinar pra vocês agora, ela vai ficar um lado certo e o outro lado de cabeça pra baixo. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai cortar esse tecido bem no meio, tá? Depois do tecido já cortado, na medida ali que eu falei, vocês vão colocar, se o tecido for de lado, tá, gente? Se for uma estampa aleatória,
um floral, um outro desenho que não tenha lado, não precisa. Mas se tiver lado, para um deles não ficar de cabeça para baixo, vocês façam isso. Ó, dobra o tecido no meio, corta bem no meio, tá? Vocês vão ficar com duas partes. Aí, a gente vai fazer o quê? A gente vai virar um dos lados e vai juntar assim, ó. Tá vendo que o pescoço ficou aqui, ó, pescoço com pescoço, ó, do desenho? A mesma coisa vocês vão fazer aí com o tecido de vocês, se ele tiver lado. E aí, a gente vai passar uma costurinha aqui no meio. E assim, quando a gente montar a necessaire, nenhum dos lados vai ficar de cabeça pra baixo.